Saudações, viajantes! O Defensor está entre nós. O novo herói do Corepunk já está disponível e no vídeo de hoje vamos falar tudo sobre ele. Vamos falar sobre habilidades, características, pontos fracos e fortes, vamos ver builds, maestrias de armas e muito mais. Vamos ver gameplay dele na prática, tá? Então já separa a sua aguinha, fica confortável e vamos pro vídeo. Aqui de cara a gente já vê que o Defensor, ele faz parte desse grupo aqui dos Champions, o Destroyer e o Patrulheiro, né, que é o Arqueiro. A gente consegue ver aqui a sua versão feminina e consegue ver aqui também a sua versão masculina. A gente consegue perceber que ele empunha uma espada e um escudo e eles são descritos como tanques. O grande lance é que a depender de como você builda, né, os itens que você faz para ele, pode ser que ele se transforme também num bruiser, ou seja, ele não vai ser só aquele cara para absorver dano, né, para mitigar dano, ele também vai conseguir devolver bastante dano e essa é uma característica interessante dessa classe. Aqui só pra gente ter uma noção das suas habilidades, no que ele vai fortalecer o seu próximo auto-ataque. Durante alguns segundos, ele vai ganhar um bônus em que ele vai mitigar 2% de dano recebido. Isso daqui é importante porque ele tem um tempo em que ele pode conseguir um novo acúmulo. E esse dano recebido que ele mitiga, nesses 2%, pode ir estacando algumas vezes, então é uma habilidade muito interessante e vai ser a habilidade que a gente mais vai maximizar logo no começo. No W, ele arremessa seu escudo e se ele encontrar uma unidade inimiga à frente, essa unidade é atordoada e o escudo volta para a posse do defensor. Algo interessante é que se esse escudo não atingir nenhuma unidade inimiga, né, ele que tem um range relativamente curto, são apenas 4 metros como vocês estão vendo aí, ele fica no chão. E aí o defensor, ele perde todos os stats defensivos que o escudo dele lhe concede. Para ele recuperar, ele precisa andar e passar por cima desse item. Aí sim, né, ele volta a ficar com o escudo empunhado e aí volta a ter as suas defesas. O seu E, ele pula em um determinado lugar, causando provocação e impedindo com que aquelas unidades que estejam castando habilidades soltem as habilidades. Então ele interrompe as habilidades, as unidades acabam virando nele, né, dando o auto-ataque nele, ele gera esse pouquinho de agro e ele também causa dano nessa sua queda. Como a gente percebe em que ele vai gerar provocação e forçar que aqueles inimigos virem dano nele, é interessante que a gente tenha essa mitigação, esse bônus aqui do que utilizado antes. Eu acho que é uma boa pedida, a gente vai ver isso na prática. E por fim a gente tem a Ultimate aqui, a sua habilidade do R, em que ele vai levantar o escudo e refletir dano vindo de um inimigo. É interessante porque ele fica imune a dano e a controle de grupo e também cria uma área única atrás de si que ele pode proteger os seus aliados, fazendo-os tomar dano reduzido. E essa habilidade aqui, ela acaba escalando com status defensivos, então tanto armadura quanto MR, ou seja, quanto mais você tiver desses stats, menos dano seus aliados vão sofrer se estiver atrás desse escudo. E como sua habilidade especial, ele vai ganhar armadura e resistência mágica bônus para cada inimigo que tiver ao seu redor. Vamos falar agora sobre árvore de talentos. Uma que eu gosto de usar muito é de tanque e na verdade assim, na minha cabeça funciona muito bem a mesma árvore de talentos, quase o mesmo raciocínio que eu uso para fazer a árvore do legionário. Eu vou acabar utilizando aqui, já que são 2 tanques, ou pelo menos um é mais para bruiser, mas eu acredito que as características dessas árvores de talento acabam se combando muito bem. Então para tanque, normalmente eu colocaria ali defensor inabalável, colocaria também a defesa protegida se eu estiver sozinha, se eu estiver em grupo eu gosto dessa presença do protetor porque os meus aliados acabam dando aquela fortalecida. Pra cá o baluarte para diminuir um pouco o impacto dos golpes críticos. Colosso para eu receber 10% a mais de vida, acho que vai ser interessante isso, a gente sempre ter mais vida para conseguir se manter mais tempo vivo em combate. E para finalizar, eu gosto de dor atrasada. Como segunda página, eu gosto muito da de guerreiro, né? Normalmente eu gosto de usar aqui o impulso dinâmico, já que o Q, nesse momento, ele não tem um cooldown tão alto, né? São 9 segundos, as outras habilidades sim, né? Essa aqui tem cooldown de 15, essa daqui tem cooldown de 15 também, mas aqui eu acho que acaba funcionando muito bem, né? É claro que você pode utilizar a investida frenética também, que acaba
funcionando. Talvez nesse começo seja até uma opção melhor, até você conseguir diminuir o cooldown das habilidades. Essa segunda linha aqui eu gosto de colocar em agressão saudável, né, para você causar mais dano enquanto você tiver mais vida. Normalmente eu uso essa maestria de golpes múltiplos com o meu legionário. Mas é porque o legionário acaba dando várias habilidades em área. É algo que é diferente aqui, né? Você só tem habilidade em área inicialmente no seu E e ainda assim, né, um cooldown relativamente alto, 15 segundos. Então eu acho que não vale tanto a pena. Esse outro aqui, né, também é só depois que você mata um personagem que você ganha mais dano. Então eu acho que a agressão saudável pode ser uma boa pedida aqui. A outra opção que eu uso nessa linha aqui é o Gume do Carrasco. Né? Então você tem muito mais poder de execução quando o inimigo está com vida abaixo de 20%. Nesse aqui eu gosto de utilizar o aumento da força vital, então quanto mais vida eu tenho, mais dano eu dou, que comba bem com aquele talento da árvore de tanque, o Colosso. E por fim desse daqui eu gosto muito do golpe verdadeiro, já que eu consigo dar dano verdadeiro baseado na vida atual do alvo. E como eu estou usando uma arma que ela tem um ataque speed bem legal, então sendo que o meu terceiro ataque é sempre dano verdadeiro, eu acho excelente. A terceira árvore, acho que vai variar muito do que você quer fazer e se você tá jogando sozinho em PT. Se você estiver sozinho, acho que a árvore de rastreador, ela continua funcionando muito bem, então normalmente para você regenerar vida quando sai de combate, regenerar vida em mana depois que você mata o inimigo, eu acho que é legal também. Forjado em Chamas, esse daqui é o melhor de todos, né? Vai ajudar muito você ter esse bônusinho aí de 10% dos seus atributos primários melhorados para você conseguir fazer algum conteúdo. Esse daqui, se você tiver, principalmente se você estiver jogando em área PVP, é legal para versão de furtividade para você não ser pego aí de calça curta. Fuga Desesperada, ele funciona bem quando você tá, né, para você fugir e resetar o agro de alguns mobs. Eu acho que isso daqui é legal também em algumas situações, né, quando você tá andando por caminhos onde tem mobs muito fortes. E para finalizar, eu gosto da Fome de Sobrevivente Solitário, já que como eu tô com uma arma com um alto ataque speed, se eu tiver com a vida que ela vai caindo, eu vou ganhando mais roubo de vida. Então quanto mais auto-ataques eu consigo dar por segundo, eu vou recuperando um pouco dessa vida, vai me manter viva. Se você estiver jogando em grupo, você tem a opção de fazer mago para você ter um pouco mais de sustain de mana, eu acho interessante, já que ele usa uma boa quantidade de mana também. Mas eu penso, por exemplo, em colocar o Cyberbraço do motociclista, em que eu ganho dano, né, poder de habilidade, e ganho também um pouco de mana. Eu acho que é um item interessante para ele, tier 2 como artefato. Uma outra opção que você pode usar aqui, além do mago, se você estiver jogando em grupo, é de suporte, né, em que você consegue ir reduzindo dano de várias fontes ou aumentando danos de aliados. Então essa aqui de suporte, ela acaba sendo bem interessante também, que eu uso no meu legionário quando eu tô fazendo alguns conteúdos em PT. Em relação à maestria de arma, aqui eu já vou dizer pra vocês que de cara, pra mim, a melhor linha é a primeira, a linha do que logo de cara eu consigo 10% de move speed durante 2 segundos. Isso daqui é muito bom pra você perseguir alvos, também pra você conseguir fugir de alguns mobs. Essas duas intermediárias aqui, eu confesso que não achei lá essas coisas. Então o meu efeito de fortaleza ofensiva já vai durar 15 segundos, o que é melhor para eu conseguir ir mitigando o dano com um pouco mais de facilidade, né, um pouco mais de calma. Esse aqui vai diminuir a velocidade de ataque do meu alvo em 10%, que funciona muito melhor para PVP. Agora esse marco aqui, meus amigos, o seu Q vai atingir até 2 inimigos próximos adicionais, que vai dar metade do dano? Vai, mas vai suprir um pouco dessa necessidade em que o herói tem de causar dano em área, né? Porque até agora é só o E e O de lá. E nesse aqui, ele vai ter 3 golpes utilizando apenas essa habilidade, sendo que os golpes vão aumentando de 20% até 40%. Então, essa linha aqui eu acho excelente. Esses dois aqui, mais ou menos, né, são muito mais utilitários, mas a partir desse marco, né, essas duas aqui eu acho que deixam o herói fenomenal. E aqui, quando a gente chega nesses marcos, nos últimos marcos aqui da maestria de armas, esse daqui você pode utilizar seus aliados como pezinho, né? Então é legal para você conseguir fugir de algumas situações mais complicadas, vai protegê-los com escudo. E nesse daqui, né, você cria uma cúpula de energia que vai proteger os seus aliados, e essa cúpula vai escalar com defesas, né? Então armadura e resistência mágica. As outras linhas, sendo bem honesta, eu não achei lá essas coisas. Essa primeira, ela me chamou muito mais atenção. Talvez essa linha aqui do W, quando chega aqui nesse
quarto marco em que você consegue empurrar, né? Então tem um deslocamento do seu inimigo, talvez possa ser legal. Mas, de fato, a primeira linha, que é a linha do Q, é muito, mas muito melhor. E aí eu quero saber de vocês, né? Até porque eu não vou ler todas as linhas aqui da maestria de armas para o vídeo não ficar muito grande, mas leiam e me digam se vocês concordam comigo, né? Ou se você já estiver jogando com defensor, já deu uma olhada nele anteriormente, diz aí pra mim quais são as linhas aqui que você acha mais interessantes e se realmente se você concorda se é esse que é aqui que é a cal pesada pra esse herói. Tá legal esse vídeo, né? Mas sabe o que também é muito legal? Poder comprar o Corepunk utilizando o Pix, sem pagar a taxa de câmbio e nem imposto por transação internacional. E você pode fazer isso através do meu link de afiliado com a Curse Diamonds, a plataforma brasileira que é parceira oficial do Corepunk. O link vai estar na descrição. Partindo agora para opções de builds. Como eu falei para vocês, eu acho que dá para você fazer o Defensor numa pegada mais tanquezona mesmo, assim como o Legionário. Você pode fazer ele mais bruiser, né? Mais um lutador mesmo. Então, algumas ideias que eu tenho de itemização até um pouco mais ofensiva pro Defensor seria, como Tier 2, né? Cyberbraço do motociclista, que dá dano e mana. Eu acho que é interessante para ele. A luva de batalha pode ser interessante? Pode, mas ela só dá dano. Então, se você realmente quiser ir para um negócio mais ofensivo ainda, eu acho que ela acaba sendo uma boa pedida. O porta-placas, que dá armadura e resistência mágica, eu acho também que acaba sendo um bom item. Mas eu confesso que não é algo que eu tenho em mente de fazer para ele, não. A luva modular é outro item que eu acho que comba muito bem com ele, né? Dando dano de ataque e armadura. Além dele, o implante do soldado, né? Que dá vida e dano. Então, são coisas que, como eu falei para vocês, né? Conforme a construção do herói, eu acho que acaba sendo interessante, que comba bem com aquilo que eu tô pensando, pelo menos para a árvore de talentos, né? A combinação de cada árvore de talentos com as características do herói. Partindo agora para os artefatos Tier 3, eu acho que uma boa pedida seria a luva do assassino, então principalmente para você que quer fazer um herói um pouco mais ofensivo, então dano, armadura e crítico, eu acho maravilhoso para ele. A gente tem o Black Hort, que dá vida, dano e resistência mágica, que eu também acho muito bom, né? E principalmente pro late game, eu acho que acaba sendo interessante você ter pelo menos um artefato desse. O Iron Hort dá mana, dano e armadura, então também acho um excelente item para fazer pro defenso. O Mage Breaker vai te dar dano, armadura e resistência mágica, eu acho que acaba funcionando muito bem para ele também. E o Magenta, que é um item que muita gente faz, né, principalmente pro Legionário, eu acho que acaba combando com ele também, né? Então, principalmente um item um pouco mais defensivo, vida, armadura e MR, pode ser uma boa pedida. E claro, né, a gente não pode deixar de falar talvez do favoritinho de muita gente, que é o Coração V6, que dá vida, dano e armadura. Para mim, talvez a melhor combinação de todas, ao lado desse daqui, ó, o Neofoliage Band, que eu não lembro agora a tradução dele em português, mas que dá dano, vida e mana, que claro, né, como vocês sabem, é muito importante para qualquer herói. Bom, guys, está na hora de colocar a mão na massa e vamos para a prática aqui, né, ver como é que funciona o defensor aqui em combate. Então, algumas coisas só pra gente relembrar. Eu falei pra vocês sobre aquele bônus de mitigação de dano chamado Fortitude Ofensiva, eu tinha esquecido o nome. E aqui, por exemplo, vocês veem que ele reduz o dano em 2% e um efeito que dura 10 segundos. No caso, essa é a habilidade que eu tô maximizando. Então, vocês percebem que já tem 4 pontos nela aqui. E o tempo de recarga já tá em 9 segundos. Ou seja, eu consigo estacar com mais facilidade essa Fortitude Ofensiva. E essa é uma habilidade que escala com dano físico, então quanto mais eu tiver de poder de ataque, mais eu vou conseguir também causar dano. O W acaba escalando mais com armadura, o seu E acaba escalando também com poder de ataque, então quanto mais dano você builda, mais dano ele devolve, e a sua ultimate, como eu falei pra vocês, né, ela escala com armadura e vai mitigando o dano dos aliados. Aqui já tem 2 pontinhos, né, eu tô no nível 9, então eu já tenho 2 pontinhos na minha habilidade suprema, e ele já tá reduzindo aí quase 28% de dano, que é uma quantidade de dano bem generosa até, né? Vocês são muitos aí. Acho que não, hein?
sei se eu consigo fazer isso, não. Eu já tô com uma arminha legal, né? Então, eu consigo ter uma velocidade de ataque interessante. Mas observem que eu não tenho uma build tão bem feita agora, né? Na verdade, eu tô com uma build bem paia. E até é difícil... É até mesmo difícil causar todo esse dano e sobreviver. E dá pra perceber que ele tem muita dificuldade em campos com muitos mobs. Observem isso, guys. Muita dificuldade, porque ele não tem muitas habilidades de dano em área. Eu sei que a questão do dano é muito mais pela minha build, né? Não tenho... Matei um já, pelo menos. Deixa eu botar aqui pra eu não morrer. Peguei o segundo. Peguei o terceiro. Vou pegar logo isso daqui, né? Ele tanca bastante, né? Esquivo. Esquivo. Eu não tenho mais mana, né? Trabalhar só no auto-ataque aqui é um pouco sofrido. Sim, guys, com um pouquinho de paciência, talvez com um talento um pouquinho maior, né? Dê pra passar por esses campos aqui que tem um pouco mais de mobs. Essa arma que eu tô também, ela acaba ajudando bastante. Vocês viram que foram muitos mobs e com 2 níveis acima. Ainda assim, ele acabou ganhando bastante resistência. E eu tive dificuldades, né? Primeiramente porque eu não tenho itens de mana aqui. Eu tô só com item tier 1. Eu tô bem perto de pegar nível 10. Então depois do nível 10 eu consigo ter uma build um pouco melhor. Mas no momento, o que temos... É isso, são apenas esses itens, e esses itens, obviamente, né, eles não vão me dar tanto dano. A arma que eu tô usando é essa lâmina neon rubra, que ela me dá um pouco de crítico, e basicamente vai ser na evolução dessa lâmina em que eu vou investir aí, eu vou investir um pouco mais em crítico, eu acho que acaba ficando legal, né, crítico e penetração de armadura são 2 stats para armas que acabam sendo muito úteis e funcionando muito bem. E quanto ao escudo, tem várias opções para ele, tá? Eu acabei optando por esse broquel do rasgador, que ele não tem tanta armadura, né? Como vocês podem perceber. Vai de 5 a 10, mas ele tem uma capacidade muito alta de bloqueio, né? Com seu escudo. Então eu achei ele bem interessante, é o que eu tô testando agora, mas eu pretendo farmar alguns recursos para conseguir testar mais coisas, né? E entender aí quais serão os escudos que vão fazer mais sentido, que vão ser mais fortes para esse herói. Percebe que eu tenho 85 de armadura e no momento em que eu atirar o meu escudo e ele ficar lá, eu fico com 76. Então, aquele pouquinho de armadura que eu tenho a mais, ele vem do escudo. E percebe que com isso eu não consigo usar nem minha ultimate. Ó, eu aperto a minha ultimate, mas eu não consigo. Agora sim, né? Agora sim, porque depois de um tempo deu pra perceber que o escudo acaba voltando pra mim. De uma forma automática. Mas olha o tempo que demora e que eu passo sem esse escudo, né? Mas enfim, guys, o que eu acho de força desse herói? Eu acho que ele funciona muito, mas muito bem em PT. Tem galera lá do clã do Canil que já está nível 20 com o Defensor, que já foi pra ilha e disseram que é um herói formidável pra esse tipo de conteúdo. Tanto pro PVP, pra você fazer alguns conteúdos em grupo, quanto pro PVE também, né? Então, ele com aliados acaba sendo um herói
muito bom, muito diferente até, porque você pode ser muito mais esse cara que vai causar dano, mas que também vai tancar bastante. E à medida que você for upando a sua maestria de armas, você vai conseguindo diminuir um pouco essas debilidades que o herói tem, né? Principalmente essa pouca capacidade de limpar campos com muitos mobs, com muita rapidez. E aí, como eu já falei isso pra vocês, né? Eu acho que é o principal ponto fraco dele nesse início. Se você tá começando um defensor do zero, não tem muitos catalisadores, eu acho que esse começo acaba sendo mais sofrido, especialmente se você tá jogando sozinho, né? Porque fica um pouco mais complicado, de fato, você fazer o clear de alguns campos que tenham muitos mobs. Mas fora isso, eu acho que ele é um herói muito bom, principalmente para grupo. E é isso, pessoal. O nosso vídeo vai ficando por aqui. Eu quero muito ouvir de vocês, né? Saber de cada um de vocês o que vocês acharam desse novo herói, se já estão jogando com ele, se acharam que ele é legal, se tem até uma visão diferente, completamente diferente da minha, se vocês acham que o que eu falei de ponto fraco é maluquice e vocês têm uma manha, um jeitinho aí pra fazer ele cobrir essas deficiências que ele pode possuir, que eu consegui enxergar dele aqui. Quero saber de vocês nos comentários, né? Mais dicas, compartilhem mais builds, mais coisas que vocês têm feito, principalmente pra quem já tá jogando o late game com ele. E aí avisa, né? Se você tá jogando em PT, se você tá jogando sozinho, é legal a gente entender os contextos legais pra gente poder tentar extrair o melhor possível desse herói. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, então deixa aquele likezinho se você curtiu, se esse vídeo foi útil pra você de alguma forma. Sempre interajam aqui nos comentários, gosto sempre muito de ouvir cada um de vocês, né? Ver o que vocês têm a dizer a respeito dos conteúdos aqui. Se você ainda não é inscrito aqui no Coreverso, considere fazer isso, é bem rapidinho, não custa nada, é só um clique, você vai se inscrever e vai poder receber mais conteúdo de Corepunk que vai sair por aqui. Beleza? Um grande abraço e a gente se vê por aqui. Talvez tancando bastante com o Defensor em Quality. Até lá.